Olá, pessoal! Saudações prevencionistas! A nossa disciplina deste vídeo aula é Prevenção de Acidentes do módulo 1 do curso técnico de Segurança do Trabalho à Distância. E a aula 1 fala sobre acidentes. Nessa aula, vamos falar sobre conceitos de acidentes de trabalho, conceitos de acidentes de trabalho na visão legal, na visão prevencionista e a tênue diferença entre acidente e incidente. Vamos lá? Vamos iniciar então com as definições de acidente. Parece até que não é necessário, né, definir acidente. Todos sabem o que é acidente, mas é um ledo engano. De fato, acidente tem alguns pontos importantes que devemos frisar. Então, acidente é considerado todo evento não programado, não planejado, portanto, indesejável, que interrompe uma atividade qualquer, não é isso? Causando dano à pessoa, ao indivíduo, né, ou à propriedade. Ora, se é um evento programado, não planejado, não planejado, né, ele é indesejado. Não se programa acidente, não se planeja acidente. Você não chega para um colega seu e fala, vamos quebrar a perna depois do almoço? Não existe isso, né? Você pode programar até a prevenção, isso sim, nós vamos ver isso no decorrer do curso, né? Só que, além do acidente, é importante a gente entender a definição de incidente. A definição de incidente começa muito parecida com a de acidente. Na realidade, a diferença é que não existe danos, nem ao indivíduo, nem à propriedade. Então, incidente é todo evento não programado, não planejado, portanto, indesejável, que não causa danos nem ao indivíduo e nem à propriedade. Esta é a diferença. Apesar de, nos dois casos, existir a interrupção da atividade que estava sendo feita, né, não houve, nesse caso do incidente, né, danos nem ao indivíduo, nem à propriedade. Essa é a diferença de incidente para acidente. E a razão também pela qual incidente é considerado, é também chamado, né, quase acidente. Vamos ver aqui um exemplo de incidente. Você está no térreo de um pavimento, quando no pavimento superior cai um martelo, por exemplo. Ele cai ao seu lado. Você estava sem capacete. O martelo não se danificou e também não quebrou nenhum equipamento, nada da empresa. Não houve dano à pessoa, nem houve dano à propriedade. Portanto, o que ocorreu foi um incidente, um quase acidente. Mas se você estivesse um passo adiante, você poderia ter uma lesão grave ou até fatal. O acidente de trabalho, perceba que até agora eu estou falando de acidente e incidente, mas não estou falando do acidente de trabalho. Porque o acidente de trabalho é todo o evento, né, não programado, não planejado, portanto indesejável, que interrompe uma atividade, né, mas que você está no exercício do trabalho. Então, se o evento ocorre quando você estiver no exercício do trabalho e houver um dano ao indivíduo ou à propriedade, você está diante de um acidente do trabalho. E o acidente do trabalho tem duas definições importantes, que é a definição legal do acidente do trabalho e a definição prevencionista do acidente do trabalho. A definição legal é a definição da lei, da fundamentação legal. Qual é o objetivo, né, da definição legal? O objetivo é proteger o trabalhador quando ele sofrer um acidente e tiver uma lesão
que obrigue a ficar afastado do trabalho. E nesse período ele receba indenizações ou salários, né, benefícios da Previdência, né, enquanto ele não estiver trabalhando, né, enquanto ele estiver afastado. Esse que é o objetivo da norma legal sobre acidente de trabalho. Então, a definição de acidente de trabalho, na definição legal de acidente de trabalho, tem que existir a lesão, tem que existir o ferimento. Então, para a lei, só existe acidente de trabalho se existir a lesão, se existir o ferimento. Agora, já na definição prevencionista de acidente de trabalho, ela é muito mais ampla. Ela começa a se preocupar, né, com a prevenção. Ela começa, então, no incidente. Acidente de trabalho para o prevencionista ocorre, ou ela é considerada desde a ocorrência do incidente. Porque quando a gente começa a diminuir os eventos indesejáveis, né, não planejados que ocorram numa empresa, nós estamos impedindo ou diminuindo também a quantidade de acidentes graves e fatais. Por isso eu recomendo na apostila a leitura das pirâmides de Heinrich e Bird, que são a comprovação estatística de que reduzindo incidentes, nós reduzimos também os acidentes graves e fatais. Outra definição importante é a definição das equiparações de acidente de trabalho, principalmente sobre as doenças ocupacionais. Porque as doenças ocupacionais, embora não sejam um acidente, seja uma doença, você vai adquirindo ao decorrer do tempo, exposto a ambiente agressivo ou às particularidades da profissão, né, das atividades profissionais, né, embora seja doença, perante a lei, na forma da lei, são equiparadas a acidente de trabalho. As doenças ocupacionais são as doenças do trabalho e as doenças profissionais. A doença profissional é aquela adquirida pela profissão, pelo ofício, pelas atividades profissionais, né, específicas. Exemplo, o digitador. O digitador, ele tem tendência de ter uma tendinite, né? Então essa é uma doença profissional. Eu posso estar num ambiente sem risco, mas a minha profissão, a minha atividade de digitar, né, que é a causa dessa doença. Né? Com o tempo, né, essa atividade repetitiva de digitar causa uma tendinite. É do ofício do digitador. Agora, a doença do trabalho não tem a ver com a atividade profissional do trabalhador, e sim com o ambiente agressivo. Imagine um ambiente com alto nível de ruído. Você pode estar lá digitando. Você tem a possibilidade, se você não estiver protegido, né, de ter perda auditiva. Mas essa perda auditiva não é causada pela sua atividade profissional, e sim pelo ambiente agressivo, um ambiente ruidoso, com nível alto de NPS, quer dizer, nível de pressão sonora. Certo? Então, doença profissional relativa à profissão, às atividades profissionais de determinada profissão. E doença do trabalho é causada pelo ambiente agressivo do trabalhador. E tanto uma como outra são consideradas doenças ocupacionais que são equiparadas a acidente de trabalho. Bom, pessoal, com isso chegamos ao final da nossa aula 1. Encontro vocês da aula 2. Até a próxima!